com o fato de que eu tô sempre vendendo meu peixe, não teria acontecido. Olha, esses dias eu tive uma experiência muito louca. Foi algo muito importante pelo fato de que foi uma experiência que partiu de uma outra experiência. E que se eu não tivesse entendido como interagir com o fato de que eu tô sempre vendendo meu peixe, não teria acontecido. Primeiro final de semana de maio, eu tive a experiência com o Vitor Hugo, um profissional de micropigmentação. E ele me contactou na noite anterior desse serviço. E foi uma loucura porque a real é que eu não conhecia o Vitor Hugo. E eu só conheci ele por causa da minha tatuadora, que é com quem eu fui trabalhar de fato. Mas eu, como um bom tentante, quando cheguei no estúdio deles lá, eu cumprimentei todo mundo e, obviamente, que eu já tava ali mapeando, entendendo as pessoas e, principalmente, tentando buscar outras oportunidades. E pra falar a real, eu acho que eu nem esperava que essa oportunidade viesse tão rápido como ela aconteceu. Óbvio que ocorreram situações na vida dele e na minha que ocasionaram tanto dele ter a disponibilidade e a necessidade de um profissional, como eu ter a disponibilidade da minha agenda. E calhou de acontecer de fato uma experiência que me somou bastante, porque foi completamente diferente de qualquer coisa que eu já tenha feito. Apesar de eu já ter, por exemplo, trabalhado com barbearia, o trabalho de micropigmentação é uma outra parada e que me somou bastante, tanto na experiência, no momento vivido ali junto com o pessoal, com todos os envolvidos, mas também por uma entrega que eu não tinha passado. Em relação à montagem, em relação ao desenvolvimento, obviamente que entender um novo cliente, saber o que ele está desejando do conteúdo dele, claro, do meu conteúdo para essa entrega. Eu acho que nesse meio tempo é muito interessante de que sempre se permaneça a ideia de que você é você o tempo todo, mas o seu trabalho ele pode te acompanhar mesmo na situação em que você não está sendo o eu profissional. E é claro, eu tava sendo o eu profissional no momento em que eu tive a primeira interação com o Vitor, mas não era com ele. Não foi diretamente para ele que eu fui como um profissional, mas foi muito importante que eu tenha executado essa neurolinguagem para vender o meu peixe. E, gente, é muito importante que isso aconteça da melhor maneira que você pode executar. Você também está vendendo um produto para todo mundo o tempo todo. Como que você vai se colocar à disposição de um profissional, seja ele o que for, dentro do que você faz, se você não tiver essa malícia, talvez, para chegar nos lugares? E aí eu me lembro, por exemplo, de um Igor adolescente no colegial da vida que tinha vergonha de absolutamente tudo e qualquer coisa, e que mesmo com vergonha, mesmo sendo o nerd de uma sala de aula, eu acabava sendo uma pessoa que nunca ficou sem amigos. Eu nunca estive sozinho. Eu acho que eu sempre criei amizades, enfim. Eu sempre soube me comunicar, mesmo que eu tivesse muita vergonha antes. E ainda tenho, em alguns pontos. Mas esse papo é realmente sobre o quanto a gente precisa fazer acontecer o tempo todo. E insistir de alguma maneira. Eu já falei diversas vezes que eu converso e consigo atrair muitos clientes só mandando mensagem para vários e vários perfis no Instagram da vida, torcendo para que em algum momento isso dê certo. Não vai dar certo toda vez. Na verdade, a porcentagem de dar certo é bem pequena, mas uma hora vai dar certo. Se você tá dando a cara a tapa, uma hora o tapa vai vir. Não, pera aí. Se você tá colocando o seu trabalho à disposição, uma hora alguém vai precisar pescar essa ideia. Gente, eu uso muito a expressão vender meu peixe, né? Mas é isso. Esse papo é um pouquinho mais direto, mais curto, mas para que eu também não desista, sabe? Eu sempre vou voltar na ideia de que isso daqui é uma tentativa. E o Igor de, sei lá, 2018, 16, 2008, ele talvez esteja bem orgulhoso do Igor que agora tá tentando. E que mesmo que ele não saiba fazer isso, ele tá fazendo acontecer. De alguma maneira, de algum modo. Não sei, ele tá fazendo. Falta bem pouco pro meu aniversário e a verdade é que eu tô bem contente. Os 28 não foram assim tão simples, mas eu tenho certeza que eles fizeram muitas coisas na minha vida mudar. E que eu tô chegando um pouquinho mais próximo do que eu quero
Apesar de ser um caminho bem extenso, porque eu sei que eu vou me cobrar muito. Mas é isso, né? Propósitos, vontades, a gente tem que ter. E principalmente, mesmo que seja pouca coisa, é importante que a gente se mova. Olha eu tentando de novo. Fala pra mim, e você? Já tentou? Qualquer coisa, sei lá. E também não precisa ficar se culpando caso você não tenha feito, tá? Amanhã você tenta de novo.